Nós estamos no ar com conversa de redação especial, um especial após os ataques aos três poderes lá em Brasília. Comigo aqui conversando, Eduardo Costa, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann, Malco Camargos, Edilene Lopes e também Lucas Ragazzi. Olha, pessoal, a União resolveu assumir o controle do Distrito Federal após o presidente Lula decretar intervenção federal. Pelo menos 400 pessoas são presas, os números ainda desencontrados, alguns falam em 300, outros em 400 pessoas presas por participação nesses ataques ontem à democracia. Especialistas ouvidos pela Itatiaia chamam de ataque terrorista a invasão aos prédios do Supremo, Congresso e Planalto. Mas antes dessa invasão acontecer, algo precisava ser feito, ou não? E é isso que eu te pergunto, Ricardo Kertzmann. As forças de segurança falharam? Não, Júnior, elas não falharam, não. Elas foram coniventes, esse é o termo correto de ser usado. Porque olha aqui, o governador Ibanez Rocha, o secretário de Segurança Anderson Torres, que foi ministro do governo Bolsonaro, a Polícia Militar, eles não estavam sabendo que 110 ônibus haviam chegado em Brasília 2 dias antes? Eles não estavam vendo as mensagens abertas, hein? Em grupos de WhatsApp com 19, com 20, com 25 mil participantes cada um. Eles não estavam vendo as convocações de pessoas, como o Malco lembrou, pessoas, homens, guerreiros, para poder se dirigir a Brasília. Claro que estavam vendo. A polícia escoltou. Eram 2, 3 mil pessoas se dirigindo à Praça dos Três Poderes. E a Polícia Militar do GDF, do Governo do Distrito Federal, escoltou esse pessoal. A gente tem vídeos de policiais rindo, policial tomando água de coco, tirando selfie, gente. Isso não é falha, isso é conivência. O secretário de Segurança está em Orlando, lá junto com o presidente Bolsonaro, de férias. Aqui em Belo Horizonte, infelizmente, a gente assistiu também semana passada, a Polícia Militar, pelo menos 2 agentes, isso é bem claro, assistiram a colegas nossos serem espancados na frente deles e não fizeram nada. Hoje, durante a madrugada, ainda persiste de manhã, e Edilene pode falar melhor para a gente daqui a pouco, a Polícia Militar estava na frente do quartel, em Brasília, para desmontar o acampamento, e tinham militares, o pessoal do Exército fez uma barreira e não estavam deixando eles entrarem lá. Então, há uma conivência, sim, e clara, não é nem velada, não, de agentes de segurança, tanto das polícias militares quanto das Forças Armadas, que estão atuando de alguma forma, estão concorrendo para que esse tipo de crime seja perpetuado na cara da sociedade brasileira. Ô Malco Camargos, como analisar a atuação das forças de segurança ontem em Brasília? Lamentável, né? Lamentável mais do que lamentável. Uma ação coordenada também por eles. Uma ação apoiada por eles. Poderia sim manter distante aqueles 3 mil manifestantes da Praça dos Três Poderes, mas não, foram escoltados. Deixou-se apenas a parte da Guarda Nacional controlar a segurança. Onde estava o batalhão de choque da Polícia Federal naquele momento? Era necessário sim usar a força, agora com muito cuidado, porque o que essas pessoas querem neste momento é a criação de um mártir. Querem a possibilidade de continuar o movimento com a morte de algumas pessoas. E isso as forças de segurança precisam estar atentas. Agora agirão com muito mais energias, pois viram o prejuízo que essas pessoas são capazes de dar ao país. Mas com muito cuidado para não criar esse mártir. Esse movimento precisa ser debelado pelas forças de segurança, sim. É necessária a atuação delas. Agora com a prudência, com a racionalidade, com a inteligência. E a inteligência faltou muito no dia de ontem, dado o movimento poderia ter sido debelado nas estradas, na entrada de Brasília e nunca escoltado até a Praça dos Três Poderes. Rita Mundim, como é que você viu a atuação das forças de segurança? Olha, Júnior, realmente era um movimento que vinha sendo combinado, né? Agora, o que eu acho que pode ter acontecido é que as forças de segurança subestimaram o que o movimento faria. E até o ministro, né, José Múcio Monteiro, ele está sendo questionado também, porque ele, atuando como governo, ele também não imaginava que isso chegaria aonde chegou, ou seja, com a invasão, né, da sede dos três poderes. Então, muita coisa ainda tem que ser apurada, né, para ver o que não era... Poderia ter sido evitado, isso é a mais simples e pura verdade. Poderia ter sido evitado algo que estava sendo planejado, que tinha local marcado, né? Os manifestantes se dirigiram, né, para a Praça dos Três Poderes, então ali
teria que haver uma segurança preventiva para evitar o que aconteceu. É mais ou menos isso, e eu acho que o ministro José Múcio Monteiro também será questionado. Edilene Lopes, você que estava aí, estava na rua, né, durante tudo que aconteceu ontem, esses atos criminosos, como é que você viu a atuação das forças de segurança? Se sentiu segura? Ô, Júnior, eu vou te relatar um pouco do que aconteceu durante a minha cobertura aqui no dia. Ontem estávamos de plantão, eu e Jonathan Ferreira. Jonathan Ferreira, para acompanhar tudo que ocorresse factual é, por exemplo, tem uma ocorrência ali, ele faz uma autoridade dá uma declaração, ele replica essa declaração e não tinha ainda nenhuma manifestação na parte da manhã. Nós pegamos serviço cedo. Quando foi de manhã, por volta das 9h45, a Fernanda Rodrigues, nossa coordenadora, ela me enviou uma mensagem perguntando: Edilene, como é que está o movimento de manifestantes aí? E aí, eu fui aqui no comando da comunicação da Polícia Militar, com quem eu sempre tenho contato, como participo em Belo Horizonte, participo aqui também de grupos da polícia, grupos do bombeiro, que tem jornalistas para repassar informações. E fiz a seguinte pergunta: há alguma informação em relação aos manifestantes? A resposta que eu tive, Júnior, e aí eu vou encontrar a mensagem aqui no grupo e eu vou ler ela para você. Me disseram o seguinte: os manifestantes estão no quartel, em frente ao quartel, com o Exército. A Polícia Militar não tem informações sobre os manifestantes. Como assim a Polícia Militar não tem informação sobre os manifestantes? Repassei essa resposta para a Fernanda e continuei acompanhando. Por volta das 11, 11h30 da manhã, começou uma movimentação nas ruas da cidade de pessoas que vieram de várias partes, inclusive do acampamento que está montado desde o segundo turno das eleições, em direção à esplanada dos ministérios. Como assim, Júnior Moreira? A Polícia Militar acredita que porque o acampamento é em frente ao Exército, a responsabilidade pela segurança ou qualquer ato que ocorra nesse sentido tem que ser do Exército. Essas pessoas começaram a se movimentar pela cidade e a Polícia Militar fez um monitoramento depois e acompanhou, escoltou essa manifestação na chegada na esplanada dos ministérios. Ou seja, aquela área ali da Praça dos Três Poderes poderia estar muito mais segura do que ela estava. Um pequeno cordão que nós vimos pelas imagens amplamente veiculadas foi rompido pelos manifestantes. Um policial militar foi retirado do cavalo, um policial da cavalaria. Uma viatura foi jogada no espelho d'água do Congresso Nacional. Ou seja, essas pessoas riem, tiram fotos para policiais que não impedem a atuação delas. Liberdade apenas para elas. Manifestação, elas têm que ser permitidas. Se não forem, eles apelam com a polícia. Ou seja, é algo que já era previsto, é algo que estava sendo constatado e é algo que não foi impedido. E estrategicamente e estranhamente, os que poderiam ser responsabilizados por isso hoje estão fora do Brasil. O ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, com quem eu conversei pouco antes dele assumir, eu contei isso para vocês aqui no Conversa, encontrei com ele no restaurante, perguntei se ele seria assumir a secretaria, ele falou que era provável que assumiria. E o presidente Jair Bolsonaro. Então, todos que podem ser duramente responsabilizados, menos o ibanês de autoridades, estão fora do Brasil. E aí, Eduardo Costa, qual que é a sua análise em torno do todo o trabalho da Polícia Militar, da Força de Segurança Nacional, que é importante citar também, enfim, tudo que estava ali, todas as forças que estavam tentando, bem entre aspas, segurar os criminosos? Amigo, é crônica de um episódio dantesco anunciado, incitado, estimulado e não combatido. Agora nós vamos ter período de nego pular do barco, você sabe, né? Já vazou, eu não acredito que tenha sido por inocência, para o site Metrópolis durante a madrugada, uma gravação do secretário de Segurança interino, que ficou no lugar do outro que foi para a Flórida, dizendo para o governador, na metade do dia: governador, parece que está tudo bem aqui, está tudo tranquilo. O governador vai tirar o dele da reta, todo mundo vai tirar da reta. O boi de piranha vai ser o secretário? Não, boi de piranha vai ser esses 400 que eu continuo chamando de equivocados. Criminosos, sim. Idiotas. Idiotas. Porque embarcaram na canoa. Gilmar Mendes e companhia vai continuar no Supremo. No Congresso vai voltar com a mesma discurseira. Você viu o presidente Lula ontem? Ele esqueceu de dizer, Júlio, que o governo dele tinha a obrigação, a inteligência do Palácio do Planalto tinha a obrigação de, durante a semana, detectar, como eu vi, como todo mundo viu, que haveria uma concentração e cobrar isso da polícia, ou então botar tropas federais para agir.
Mas é bom lembrar, por isso que tudo tem que ser contextualizado, que durante a semana, o coronel que assumiu o Exército, o general que assumiu o Exército, falou assim, eu vou acabar com o acampamento. Lembra, Ragazzo? Aí, eu vou acabar com o acampamento. Aí o Zé Múcio, que é orientado pelo Lula, está fazendo tudo para agradar os militares, disse para o Flávio Dino, não, é livre manifestação, lembra? Deixa lá. Deixa lá. Então, o governo que assumiu agora uma semana também transferiu tudo para o governo do Distrito Federal, é mais um ato de covardia, como muitos que virão. Muitos que virão. Ô, Júnior, eu ontem recebi uns 30 zaps, gente falando assim, ó, olha, esse é fulano de Sete Lagoas, esse é fulano do sul de Minas. Os terroristas brasileiros, eles vão para a praça para destruir, fazer um negócio grave daquele, e filmam o próprio rosto e põe na rede social, ó, tô aqui, ó. Entendeu? Então, isso, gente, é um bando de inocentes úteis, equivocados, sujeitos a pegar 15 anos de cadeia. Lá nos Estados Unidos já tem gente condenada a 20 anos, mais quase 200. Sabe? Essa hora tem muita mãe chorando, muito irmão preocupado, muita gente pensando em arrumar dinheiro para pagar advogado, fora os que foram e que não foram presos, porque sabe que está tudo na rede. E quem sabe se amanhã ou depois a turma não vem atrás dele. Afinal de contas, nós temos um ministro, tem que ver os lados todos, tem que ver todos os lados. Nós temos um ministro, o Xandão, né, como é conhecido hoje no Brasil, Alexandre de Moraes, que é conhecido porque ele se sente vítima, faz a queixa, faz o BO, faz o inquérito, acusa e condena. Fachin, que jogou a Lava Jato na lata de lixo. E todos eles estão sentindo agora, pô, eu tenho um dedo de participação nisso aí, sabe? Não é simples. O que aconteceu ontem em Brasília é inacreditável, inaceitável e criminoso, mas tudo decorre de uma sequência de fatos. Ô, Lucas Ragazzi, e a sua análise aí sobre essa questão da segurança? Acho que a primeira decisão foi acertada do Moraes em afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. É inadmissível o governo do Distrito Federal ter agido dessa forma omissa, complacente com esses manifestantes criminosos que atacaram a República ontem. E eu queria entrar um pouco no comentário do Eduardo, na hora que ele fala sobre os efeitos pós todo esse ataque, toda essa balbúrdia que aconteceu ontem, porque esses manifestantes, para não usar outras palavras, esses manifestantes radicais, eles deram um grande presente ao novo governo Lula, à narrativa do governo Lula, que agora se coloca numa posição de atacado, de vítima e, olha que interessante, estava todo mundo fora de Brasília. Sim. O Lula estava em São Paulo, visitando Araraquara, vários ministros fora da capital federal. O GSI, de repente, deve ter dado um branco lá, sem rastrear direito as ameaças à Praça dos Três Poderes. A Polícia Federal também devia estar sem saber, a ABIN. Ou seja, muito estranho, ninguém sabia nada, todo mundo deixou acontecer. Será que essas pessoas também, parte do governo, não queriam um pouco? Porque qual que vai ser o resultado disso agora? Olha aí o que a gente está vendo. Acabou com esse grupo radical de forma assim, na imprensa, nos formadores de opinião, todas essas pessoas que formam opinião, especialistas, analistas, está todo mundo chocado com o que aconteceu ontem. Vai ser criada uma CPMI no Congresso, com certeza, para investigar tudo isso. Tem 3 meses aí de Congresso de briga para atacar a gente, apoiador do Bolsonaro, colocar a gente ali. Tudo que a gente viu na CPI do Covid do Senado, a gente vai ver com muito mais intensidade agora numa CPMI no Congresso sobre o ataque à República, sobre a invasão dos 3 poderes. Então foi um grande tiro no pé também desse pessoal, porque o efeito vai ser exatamente o contrário e tem que ser punido todo mundo mesmo, porque foi um absurdo o que aconteceu ontem. O que eles mais queriam, Ragazzi, que era a faixa principal que estava em cima do Congresso Nacional. Eles queriam intervenção. E conseguiram. Intervenção do governo federal na segurança do Distrito Federal. Estão saindo todos agora com o rabo entre as pernas. Acabo de receber uma ligação do Wander de Freitas, nosso companheiro de transporte, de que a Rádio Gabara está limpa, não tem ninguém. Olha o resultado. E político apagando publicação na internet aí, estava convocando, dizendo que Supremo é o povo, tudo. Não adianta apagar não, viu, gente? A internet salva as coisas. A nossa mesa está grande aqui, eu não sei se todo mundo falou. Todo mundo falou sobre esse assunto? Posso virar a página?